A figura histórica conhecida como Maria I da Inglaterra veio ao mundo em 18 de fevereiro de 1516, no Palácio de Greenwich, às margens de Londres. Seu nascimento marcou o início de uma vida profundamente influenciada pelas ambições dinásticas de seu pai, Henrique VIII, que reinava desde 1509 como segundo monarca da recém-fundada dinastia Tudor. Essa linhagem havia sido estabelecida em 1485 por seu avô, Henrique VII, um líder astuto que conquistou o trono após derrotar Ricardo III na Batalha de Bosworth, pondo fim às sangrentas guerras das Rosas que assolavam a Inglaterra havia décadas. A mãe de Maria, Catarina de Aragão, era nada menos que a filha dos poderosos Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela, cujas alianças unificaram a Espanha e moldaram o destino de toda a Europa. Maria nasceu como a primeira criança saudável de Henrique e Catarina, após anos de perdas gestacionais que abalaram a corte. Seu nascimento não foi apenas um alívio, mas um sinal de esperança para uma dinastia ainda frágil. Apesar de as mulheres não serem legalmente impedidas de herdar o trono, a ideia de uma rainha reinante era vista com ceticismo. Desde cedo, Maria foi criada para ser uma peça-chave nas estratégias políticas de seu pai, cujo maior desejo era garantir um herdeiro masculino. Quando ela veio ao mundo, Catarina tinha apenas 30 anos e Henrique, em plena juventude, acreditava que o tão esperado príncipe ainda chegaria. Por isso, nos primeiros anos, a preocupação maior não era sua sucessão, mas seu casamento. A Inglaterra, na época, equilibrava-se entre as duas maiores potências europeias, França e Espanha, rivais na disputa pelo controle da Itália. Maria tornou-se, desde tenra idade, uma moeda de troca diplomática. Aos 2 anos foi prometida ao Delfim da França, mas o noivado foi rompido quando os ventos políticos mudaram. Aos 6, seu destino foi atrelado ao imperador Carlos V, primo de sua mãe e aliado de Henrique contra a França. Porém, 4 anos depois, Carlos escolheu outra noiva, Isabela de Portugal, frustrando os planos do rei inglês. Enquanto esses acordos eram feitos e desfeitos, Maria crescia alheia às manobras, sob os cuidados de Catarina, que lhe proporcionou uma educação rigorosa e abrangente. Sua mãe, inspirada pela própria criação sob a tutela da poderosa Isabel de Castela, ensinou-lhe não apenas os preceitos religiosos, mas também línguas como francês, espanhol e latim, além de música e dança. Aos 4 anos, Maria já encantava embaixadores com sua habilidade no virginal, o instrumento precursor do cravo. Essa formação sólida, aliada ao carinho incondicional do pai, que a chamava de minha pérola no mundo, forjou nela uma personalidade segura, capaz de enxergar-se como legítima herdeira, apesar das dúvidas que pairavam sobre seu futuro. Em 1525, aos 9 anos, Henrique, ainda sem um filho homem, concedeu-lhe o título não oficial de Princesa de Gales, enviando-a a Ludlow para governar o país de Gales em seu nome. Era uma posição simbólica, mas reveladora, embora nunca tenha sido formalmente investida, algo inédito para uma mulher na história inglesa. Maria recebia um tratamento digno de herdeira. Seu palácio em Ludlow era adornado com tecidos de ouro, e uma corte numerosa servia, reforçando sua imagem como futura rainha. No entanto, Henrique também destinava recursos semelhantes a Henry Fitzroy, seu filho ilegítimo, o que levanta questionamentos sobre suas verdadeiras intenções. O paradoxo é que, apesar das resistências à ideia de uma mulher no trono, a própria legitimidade da dinastia Tudor repousava em laços femininos. Henrique VII, avô de Maria, baseara seu direito ao poder tanto em sua esposa, Elizabeth de York, quanto em sua mãe, Margarida Beaufort. Assim, enquanto o rei insistia em buscar um herdeiro homem, o destino já tecia os fios que fariam de Maria uma das figuras mais controversas e determinadas da história inglesa. O que Henrique VIII jamais imaginaria é que sua obsessão por um herdeiro homem o levaria a desmantelar não apenas seu casamento, mas o próprio tecido da fé que unia a Inglaterra a Roma. Inicialmente, o plano era simples: anular a união com Catarina de Aragão sob o pretexto de uma violação bíblica, o casamento com a viúva do irmão, proibido em Levítico. Mas quando o Papa Clemente VII, refém político do imperador Carlos V, sobrinho de Catarina, recusou-se a conceder o divórcio, Henrique viu-se diante de um impasse que só um homem de sua arrogância e poder ousaria resolver. Se Roma não lhe daria o que queria, ele tomaria para si o direito de decidir. Assim começou o grande assunto do rei, não apenas uma disputa conjugal, mas um terremoto que abalaria os alicerces da Igreja, da monarquia e, acima de tudo, do destino de Maria.
Enquanto teólogos e juristas debatiam a validade do casamento de seus pais, a jovem princesa, então com pouco mais de 10 anos, assistia ao desmoronamento de tudo que conhecia como certo. Seu pai, outrora defensor ferrenho da ortodoxia católica, agora flertava com ideias protestantes, manipulado por conselheiros como Thomas Cranmer, que viam na crise uma oportunidade para reformar a igreja inglesa. Sua mãe, Catarina, resistia com uma dignidade inquebrantável, recusando-se a admitir que seu casamento com Arthur havia sido consumado, uma confissão que legitimaria o divórcio. E no centro desse turbilhão estava Maria, peão em um jogo que não escolheu, mas do qual não poderia escapar. Em 1528, Henrique a chamou de volta a Londres, retirando-a de Ludlow, onde cumpria seu papel como princesa de Gales. O gesto era revelador. O rei acreditava que em breve, sua filha deixaria de ser necessária como herdeira. Afinal, se Anne Boleyn, astuta, ambiciosa e disposta a tudo para se tornar rainha, cumprisse sua promessa de lhe dar um filho homem, Maria seria reduzida a uma mera nota de rodapé na história Tudor. No entanto, mesmo enquanto tramava sua queda, Henrique mantinha as aparências. Maria continuava a ser tratada como princesa, seus servos usavam suas insígnias, e seu sustento real não foi cortado. Era uma fachada necessária. O rei não podia arriscar que seu plano desmoronasse antes de garantir um herdeiro com Anne. Mas a máscara não duraria. Os anos que se seguiram foram de uma crueldade calculada. Catarina, proibida de ver a filha a menos que se submetesse ao divórcio, resistiu até o fim, declarando que seu casamento era válido aos olhos de Deus. Maria, por sua vez, foi obrigada a testemunhar a ascensão de Anne Boleyn, primeiro como amante do rei, depois como usurpadora dos aposentos de sua mãe. Aos 15 anos, a princesa já apresentava sinais do peso que carregava, ciclos menstruais irregulares, crises de melancolia tão profundas que a deixavam prostrada por dias. Médicos da época atribuíram seus males a um desequilíbrio dos humores, mas a verdade era muito mais cruel. O corpo de Maria reagia à traição, ao abandono, à sensação de que seu próprio pai a considerava dispensável. E pior ainda, via sua fé, o único refúgio que lhe restava, ser corrompida pelas manobras políticas de Henrique. Em 1531, o Papa tentou uma última intervenção, ordenando que o rei se afastasse de Anne até que Roma decidisse sobre o divórcio. A resposta de Henrique foi um golpe de mestre. Em fevereiro daquele ano, ele se dirigiu ao parlamento e declarou, sem meias palavras, que a Inglaterra reconheceria sua autoridade como chefe supremo da Igreja. O clero resistiu, mas os bispos que ousaram desafiá-lo foram depostos. Um a um, os pilares da antiga ordem caíam. Enquanto isso, Anne Boleyn já ocupava os aposentos de Catarina, agindo como rainha antes mesmo de sê-lo oficialmente. Para Maria, cada dia era uma nova humilhação, uma afronta não apenas à sua posição, mas à sua alma. Dizem que sua piedade, mais tarde tão exagerada que beirava o fanatismo, nasceu desses anos de solidão e traição. Mas não era ainda a Maria da história, a rainha que queimaria hereges em fogueiras. Era apenas uma jovem cuja fé era tudo o que restava quando o mundo ao seu redor desabava. E quando, em 1533, Henrique finalmente rompeu com Roma, divorciou-se de Catarina e casou-se com Anne em uma cerimônia apressada, Maria soube que sua vida jamais seria a mesma. Não apenas porque fora declarada ilegítima, mas porque seu pai, o homem que deveria protegê-la, havia escolhido o poder sobre ela. A coroa que um dia lhe pertenceu por direito agora pendia sobre a cabeça de uma mulher que a desprezava, e o trono, que deveria ser seu, estava mais distante do que nunca. Mas foi justamente nesse turbilhão de traições e rupturas que Maria forjou sua resistência. Enquanto o protestantismo se infiltrava nos salões do poder, enquanto os decretos de Henrique VIII rasgavam séculos de tradição católica, ela se apegou à fé de sua mãe como um farol na tempestade. Não por teimosia, mas por convicção, porque quando tudo mais desmoronava, a Igreja de Roma era o último elo que a ligava a Catarina, a legitimidade que lhe haviam roubado, a mulher que mesmo no exílio jamais deixará de ser sua rainha. E então veio o golpe final. Em janeiro de 1536, a notícia da morte de Catarina chegou como um golpe de adaga. Proibida de velar o corpo, proibida até de chorar publicamente, Maria soube que mais uma vez era refém de um jogo que não escolhera. Diziam que Ana Bolena havia envenenado a rainha em boatos cruéis, mas compreensíveis para quem via na ambiciosa consorte a usurpadora de um trono e de um amor. A verdade, porém, era mais cruel ainda. Catarina morrera de uma doença que a consumira aos poucos, enquanto o mundo ao seu redor se desmanchava. Sua filha, agora órfã de mãe e abandonada pelo pai, escreveu ao primo, o imperador Carlos V, suplicando justiça.
Mas a justiça, Maria logo aprenderia, não vinha de reis nem de imperadores. Vinha de Deus, e quando os homens falhavam só restava a fé. Então, como um giro do destino, Ana Bolena caiu. Acusada de adultério e traição, sua cabeça rolou no cadafalso em maio daquele mesmo ano. De repente, o caminho para a reconciliação com Henrique parecia se abrir. Maria, aos 20 anos, humilhou seu orgulho e escreveu ao pai, pedindo perdão, pedindo para voltar à corte, para servir a nova rainha, Jane Seymour. Mas Henrique não era homem de perdões fáceis. Seu ministro, Thomas Cromwell, respondeu com frieza: se ela não reconhecesse a supremacia real sobre a igreja, não haveria lugar para ela nem na corte nem na história. Foi então que Maria fez o que poucos esperavam, cedeu. Não em seu coração, mas nas palavras. Assinou os documentos, curvou-se às exigências, engoliu o amargo sabor da submissão. Não por covardia, mas por sobrevivência. Porque uma princesa sem trono, sem título, sem aliados, não tinha como lutar, a não ser esperando. E Maria aprendeu mais do que qualquer outra a arte da espera. Quando finalmente voltou à corte, foi recebida com uma pompa que soava quase como um pedido de desculpas. Henrique, em um raro momento de ternura paternal, lhe deu câmaras suntuosas, propriedades reais, o tratamento que por direito sempre deveria ter tido. Jane Seymour, a terceira esposa, foi mais do que uma madrasta, foi uma aliada inesperada. Gentil, discreta, ela trabalhou nos bastidores para reconciliá-lo com as filhas. E pela primeira vez em anos, Maria sentiu algo parecido com família. Até que em outubro de 1537, Jane deu à luz o herdeiro que Henrique tanto desejara, o príncipe Eduardo. Para Maria, ser substituída por um irmão era menos doloroso do que ser suplantada por uma irmã bastarda. Afinal, era a ordem natural das coisas, os homens herdavam, as mulheres serviam. Ela mesma foi escolhida como madrinha do menino, um gesto simbólico que selava, ao menos em aparência, a paz entre pai e filha. Mas a felicidade, como sempre, foi efêmera. 12 dias depois do parto, Jane Seymour morreu de febre puerperal. Maria mais uma vez vestiu o luto. Mais uma vez chorou uma mãe que não era sua, mas que lhe dera mais carinho do que o próprio sangue. E enquanto o rei se preparava para um novo casamento, enquanto a corte murmurava sobre a próxima rainha, Maria olhava para a pequena Elizabeth, agora tão desamparada quanto ela fora, e pela primeira vez viu não uma rival mas uma irmã, porque ambas sabiam o que era ser filha de Henrique VIII, um privilégio e uma maldição, um título que podiam perder a qualquer momento, e uma coroa que para uma delas ainda brilharia no futuro, se conseguissem sobreviver até lá. A morte de Jane Seymour mergulhou a corte em luto, mas o rei, embora sinceramente abalado, não demoraria a buscar novo consolo e nova aliança. 2 anos se passaram até que Henrique VIII, agora mais impaciente e menos tolerante, voltasse seus olhos para Ana de Cleves, princesa de um pequeno território alemão no Reno. Maria, aos 23 anos, finalmente desfrutava de uma estabilidade que lhe fora negada por tanto tempo. Sua vida, embora ainda marcada pela solidão de uma mulher sem marido, era menos turbulenta. Mas o problema persistia. Como filha do rei, não podia desposar um súdito inglês de posição inferior, e os príncipes estrangeiros, embora desejáveis para alianças políticas, traziam consigo o peso das negociações diplomáticas e das incompatibilidades. Foi assim que, enquanto Henrique negociava seu próprio casamento com Ana, um plano paralelo tomou forma. O noivado de Maria com Felipe da Baviera, primo da noiva real. O duque chegou à Inglaterra em dezembro de 1539, discreto, mas determinado. Os dois se encontraram nos jardins da abadia de Westminster, onde, entre passeios e conversas cautelosas, Felipe não escondeu seu entusiasmo pelo casamento, apesar da barreira intransponível de suas crenças opostas. Ele protestante, ela católica intransigente. Maria, sempre leal à vontade do pai, sinalizou que aceitaria a união se assim fosse ordenado. Mas o destino, como sempre, interveio. Henrique, ao conhecer Ana de Cleves, não escondeu seu desdém. O retrato encomendado ao bem, aquele que deveria capturar a beleza da noiva, fora, na visão do rei, uma traição artística. A mulher que chegou à Inglaterra pouco se assemelhava à imagem idealizada. O casamento foi anulado antes mesmo de ser consumado, e com ele ruíram os planos de Maria. Felipe da Baviera partiu, e Ana surpreendentemente permaneceu na corte, onde, contra todas as expectativas, encontrou em Maria uma aliada improvável. 2 mulheres descartadas pelo mesmo homem, unidas por uma compreensão silenciosa. Mas Henrique não era de se deter. Em julho de 1540, antes que a tinta da anulação secasse, ele já desposava sua 5ª esposa, Catarina Howard, uma jovem de 17 anos.
sobrinha do poderoso Duque de Norfolk. Para Maria, a nova rainha era um enigma irritante, quase uma criança, com sua energia efusiva e risos fáceis. As diferenças entre elas eram abissais. Catarina, insegura em seu novo status, logo começou a queixar-se ao rei de que Maria não lhe demonstrava o devido respeito. A princesa, por sua vez, afastou-se ainda mais da corte, onde as intrigas se multiplicavam. E então veio a queda de Cromwell. O homem que, anos antes, orquestrara o divórcio de seus pais e a ruína de sua mãe, havia se tornado, contra todas as probabilidades, um aliado. Havia até rumores de que ele ambicionava desposá-la, um plano que, se algum dia existiu, morreu com ele no cadafalso em 28 de julho de 1540. Sua execução, orquestrada pelo Duque de Norfolk após o fiasco da aliança com Cleves, foi mais um lembrete brutal de que, na corte de Henrique VIII, a lealdade era tão frágil quanto a vida. Mas o pior ainda estava por vir. Em 1541, o rei, paranoico com a sombra de traições, voltou sua fúria contra os Pole, uma família que carregava no sangue o legado dos York, os antigos rivais dos Tudor. Margaret Pole, condessa de Salisbury, havia sido governa de Maria na infância, uma figura quase materna em seus anos mais sombrios. Agora, aos 67 anos, ela era arrastada para a torre, acusada de conspirar com seu filho, o cardeal Reginald Pole, exilado em Roma. Henrique não poupou nem a idade nem o sangue. Margaret foi executada, assim como 2 de seus filhos. Outro neto morreu na prisão, provavelmente de fome. Maria chorou em silêncio. Não podia protestar, não podia salvar. Apenas guardou a dor, jurando que quando seu tempo chegasse, os Pole, ou o que restasse deles, seriam restaurados à graça da coroa. Enquanto isso, a roda da fortuna girava sem piedade. Catarina Howard, a jovem rainha, foi decapitada por adultério em fevereiro de 1542. Menos de um ano depois, Henrique casou-se pela 6ª e última vez, agora com Catarina Parr, uma mulher de intelecto aguçado, apenas 3 anos mais velha que Maria, mas que, contra todas as probabilidades, soube ser uma madrasta afetuosa. Foi Catarina Parr quem, com diplomacia e persistência, convenceu o rei a restaurar suas filhas à linha de sucessão. Maria, finalmente reconhecida como herdeira legítima após Eduardo, sentia-se em dívida com ela. Mas o tempo de Henrique estava se esgotando. Sua saúde declinava e, com ela, a frágil unidade da família real. Quando ele morreu, em 28 de janeiro de 1547, deixou um reino dividido e 3 filhos órfãos de um pai que os havia amado e temido, em igual medida. 3 dias depois, Eduardo VI, com apenas 9 anos, foi coroado. Um menino rei, um conselho de regência e um futuro incerto. Henrique, em seu testamento, havia sido generoso. Maria recebeu vastas propriedades em East Anglia, terras que lhe garantiam independência rara para uma mulher solteira, mesmo uma princesa. Pela primeira vez, ela poderia viver longe dos olhares vigilantes da corte, longe das maquinações do Seymour e dos bispos reformistas que agora ditavam a nova ordem protestante. Mas a distância tinha um preço. Enquanto Eduardo crescia sob a tutela de homens que viam o catolicismo como uma heresia a ser erradicada, Maria se refugiava em suas propriedades, rodeada de leais servidores e de uma fé que se tornava a cada dia mais perigosa. E Elizabeth aprendia rapidamente a arte da sobrevivência. O rei estava morto. A batalha pelo seu legado, porém, mal havia começado. A reforma não esperaria. Com a morte de Henrique VIII, Thomas Cranmer, arcebispo de Canterbury, finalmente tinha as mãos livres para transformar a Inglaterra em uma nação protestante de fato. Henrique, afinal, nunca fora um reformador, apenas um rei que, por conveniência, rompera com Roma. Tolerar os protestantes enquanto serviram aos seus propósitos. Mas nos anos 1540, a maré havia virado, o catolicismo recuperara força, e os reformistas foram empurrados para as sombras. Agora, porém, era a vez deles. Em 1549, o governo de Eduardo VI aprovou o Ato de Uniformidade, um golpe cerceador contra a tradição católica. A missa em latim foi abolida, substituída pelo livro de oração comum, uma liturgia protestante em inglês, redigida por Cranmer, que impunha uma nova forma de culto. Procissões, peregrinações e rituais seculares foram proibidos. Igrejas e abadias foram saqueadas, vitrais coloridos foram estilhaçados, crucifixos arrancados das paredes, imagens santas queimadas em praça pública. A Inglaterra estava sendo purificada à força, e o que restava de sua alma católica era tratado como relíquia de uma era supersticiosa. Maria assistia a tudo de longe, horrorizada. Em suas propriedades, longe da corte, ela desafiava abertamente as novas leis.
Continuou a ouvir missa em latim, reunindo em torno de si um círculo de católicos leais. Sua devoção, antes discreta, tornou-se quase obsessiva. Dizia-se que frequentava a missa 4 vezes ao dia, passando horas em oração. Não era apenas fé, era resistência. Eduardo e seus conselheiros não poderiam tolerar tal afronta. No Natal de 1550, as irmãs foram convocadas para um raro encontro familiar na corte. O que deveria ser uma reunião de reconciliação transformou-se em humilhação pública. Com apenas 13 anos, o rei repreendeu Maria, então com 34, diante de toda a nobreza, acusando-a de desobediência por recusar as reformas religiosas. Poucas semanas depois, ela foi chamada novamente, e chegou acompanhada de um séquito onde cada servo exibia, propositalmente, um rosário à vista. Quando Eduardo exigiu sua submissão, Maria invocou a proteção do primo, o imperador Carlos V. O embaixador espanhol interveio, ameaçando consequências diplomáticas se a princesa não tivesse liberdade para praticar sua fé. Eduardo, furioso, recuou. Maria poderia continuar ouvindo a missa em latim, mas apenas em privado. Foi uma vitória retumbante. Não só para ela, mas para todos os católicos da Inglaterra, que naqueles anos ainda eram maioria esmagadora. Os protestantes podiam dominar a corte e Londres, mas fora dali, nas províncias, nas aldeias, nos corações de milhares, a antiga fé resistia. Maria tornará-se seu símbolo, a última Tudor que ousava desafiar a nova ordem. Mas a vitória tinha um gosto amargo. As memórias das batalhas com o pai voltavam a assombrá-la. E se Eduardo, como Henrique, resolvesse silenciá-la de vez? Temendo pela própria liberdade, Maria começou a tramar sua fuga para o continente em 1551, com a ajuda do embaixador espanhol. Chegou a estar a um passo de embarcar, mas no último momento desistiu. Permanecer na Inglaterra era arriscado, mas abandonar o país seria admitir derrota. Ela esperaria, e o tempo provaria que sua paciência fora sábia. Contrariando a imagem que a história lhe atribuiria, a de um menino frágil e doente, Eduardo VI era, na verdade, robusto, atlético, um reflexo do pai na juventude. Ninguém imaginava que não chegaria à idade adulta. Até que no outono de 1552, uma sequência de doenças o abateu, primeiro sarampo, depois varíola. Seu corpo, antes forte, definhou. A tuberculose, ou talvez uma combinação de males, consumia-o por dentro. Quando começou a cuspir sangue, ficou claro que seus dias estavam contados. E com eles, o futuro da reforma. Desesperado para evitar que a coroa caísse nas mãos da irmã católica, Eduardo concordou com um plano ousado: anular o testamento do pai e excluir tanto Maria quanto Elizabeth da sucessão. Afinal, eram bastarda, ou assim ele as declararia. Em seu lugar, nomearia Lady Jane Grey, uma jovem de 15 anos, neta da irmã mais nova de Henrique VIII. Enquanto sua saúde piorava, Eduardo autorizou John Dudley, duque de Northumberland, o verdadeiro poder por trás do trono, a prender as irmãs assim que chegassem à corte. O objetivo era garantir que Jane fosse aclamada rainha sem contestação. Maria recebeu a convocação de Eduardo em 2 de julho de 1553. Sabia que ele estava doente, mas acreditava em sua recuperação. Partiu para Londres no dia seguinte, sem suspeitar da armadilha. Só quando sua comitiva foi interceptada em Hertfordshire por um aliado vindo da corte, que cavalgara a toda velocidade para avisá-la do plano do irmão, é que compreendeu a gravidade da situação. Eduardo estava morrendo, e pretendia entregar o reino a uma protestante. Sem hesitar, Maria virou as rédeas e voltou a toda pressa para East Anglia. Em Framlingham Castle começou a mobilizar seus apoiadores. Não havia tempo a perder. Em 6 de julho, Eduardo morreu em Greenwich. No mesmo dia, Lady Jane Grey foi proclamada rainha, mas a Inglaterra não se curvou. Em menos de 2 semanas, o conselho privado, percebendo quão impopular era o golpe de Northumberland, abandonou Jane e declarou lealdade a Maria. Quando ela entrou em Londres, foi recebida por uma multidão eufórica. A usurpadora foi jogada na torre, e o duque de Northumberland, condenado por traição, foi executado um mês depois. Para muitos, a coroação de Maria não era apenas um retorno à legitimidade. Era um suspiro de alívio. Os excessos da reforma de Eduardo haviam deixado feridas profundas. Mas para os protestantes, o que vinha pela frente não era alívio, e sim o presságio de uma tempestade. A sombra da Contra-Reforma já se estendia sobre a Inglaterra quando os primeiros protestantes, pressentindo a tempestade religiosa que se avizinhava, começaram a abandonar o país em direção ao exílio. Não era medo infundado. Maria I não escondia suas prioridades. Para ela, a restauração do catolicismo não era um capricho,
mas a pedra angular sobre a qual todo o seu reinado deveria se erguer. Sem uma fé unificada sob Roma, sem um herdeiro católico para perpetuar sua obra, qualquer reforma seria efêmera, qualquer legado, frágil como areia ao vento. Aos 37 anos, idade avançada para os padrões da época, ela sabia que o tempo não estava a seu favor. O casamento não era apenas um desejo pessoal, mas uma necessidade política urgente. E assim, com determinação inquebrantável, Maria reconstruiu seu governo. Homens como Thomas Howard, Duque de Norfolk, e o bispo Stephen Gardiner, figuras marginalizadas e perseguidas durante o reinado de Eduardo VI, foram chamados de volta ao centro do poder. Gardiner, agora bispo de Winchester e Lord Chanceler, teve o privilégio de coroar a rainha em Westminster Abbey, em 1º de outubro de 1553, selando simbolicamente o retorno à tradição. Mas os desafios não se limitavam à religião. A Inglaterra que Maria herdou estava à beira do colapso financeiro. As guerras dispendiosas de Henrique VIII, a depredação do erário por Eduardo VI e a desvalorização desenfreada da moeda haviam deixado o reino à mercê da falência. As moedas, outrora de prata pura, não passavam agora de cobre revestido, um reflexo da decadência que graçava. Maria agiu com o pragmatismo que herdara de sua mãe, Catarina de Aragão, e dos reis espanhóis. Impôs uma austeridade rigorosa nos gastos públicos e reformou o sistema tributário, cortando desperdícios e racionalizando a arrecadação. Não viveria para ver os frutos dessa reforma, mas suas medidas lançaram as bases para a recuperação econômica que floresceria nas décadas seguintes. Seu olhar, no entanto, ia além das fronteiras domésticas. Como seus antepassados espanhóis, ela compreendia que o futuro de uma nação se forjava nos mares. Em 1555, concedeu carta real à Companhia de Moscóvia, a primeira sociedade anônima da história inglesa, colocando-a sob a liderança do lendário explorador Sebastião Cabot. Com monopólio sobre o comércio com a Rússia e o Báltico, a companhia abriu rotas que conectariam a Inglaterra a novos mercados, plantando as sementes do império que viria. Mas era no casamento que residia a chave para seu legado. Os nobres ingleses ou eram protestantes, ou de linhagem insuficiente para desposar uma rainha. Restava-lhe olhar além-mar. Quando Carlos V, seu primo e imperador do Sacro Império Romano-Germânico, propôs a união com seu filho, Felipe de Espanha, Maria não hesitou. O retrato do príncipe, pintado por Tiziano, chegou às suas mãos no final de 1553. Dizem que ao vê-lo, ela se deixou levar por uma emoção há muito reprimida. O sonho de ser esposa, de ser mãe, de finalmente romper com décadas de incerteza e humilhação. Aos 36 anos, depois de uma vida marcada pela rejeição e pela luta pela sobrevivência política, ela se permitiu acreditar na possibilidade de felicidade. A notícia do noivado, porém, inflamou a desconfiança popular. Os ingleses temiam que a Espanha, com seu império que se estendia da Europa às Américas, engolisse sua independência. Em janeiro de 1554, a revolta explodiu. Liderados por Sir Thomas Wyatt, 3.000 homens marcharam sobre Londres, determinados a depor Maria e talvez entronizar Elizabeth. A rainha, porém, não era do tipo que se curvava à pressão. Em 1º de fevereiro, diante de uma multidão inquietante na Guildhall, discursou com uma eloquência que acendeu o fervor lealista da cidade. Londres fechou suas portas aos rebeldes. A resposta de Maria foi implacável. Wyatt e seus cúmplices foram executados. Elizabeth, embora jurasse inocência, foi presa na torre, um aviso claro de que traição não seria tolerada. Mesmo assim, Maria não recuou. Em abril de 1554, o parlamento aprovou o ato de casamento, estabelecendo que, embora Felipe fosse coroado rei, seus poderes em solo inglês seriam limitados. Mais crucial ainda, se Maria morresse sem herdeiros, a coroa passaria a Elizabeth, não a ele. Era uma concessão estratégica para acalmar os ânimos, mas nada abalaria sua determinação. Quando finalmente conheceu Felipe em Hampton Court, em 23 de julho de 1554, Maria não escondeu sua alegria. Espero ansiosamente por nosso casamento, confessou-lhe, enquanto os cortesãos observavam a cena com misto de curiosidade e ceticismo. Felipe, por sua vez, não partilhava do mesmo entusiasmo. Um de seus assessores escreveu, em tom confidencial, que o príncipe via na rainha uma mulher envelhecida, sem o charme que um homem de 26 anos buscaria. Mas obedeceu às ordens do pai. O casamento era uma jogada política, uma chance de estender a influência espanhola sobre a Inglaterra. 2 dias depois, em 25 de julho, a cerimônia na Catedral de Winchester foi marcada por uma sobriedade que refletia os valores de Maria.
Sem o fausto extravagante típico dos casamentos reais, ela optou por um vestido de tecido dourado e púrpura, cores que evocavam realeza e piedade, e um simples anel de ouro. Era um sinal, seu reinado não seria de ostentação mas de propósito. Nos meses que se seguiram, a felicidade pareceu sorrir para ela. Em agosto, os primeiros sinais de gravidez surgiram, enjoos matinais, o corpo a inchar. A corte exultou. Então, em 24 de novembro de 1554, um momento ainda mais significativo, a chegada do cardeal Reginald Pole, seu primo, que retornava do exílio italiano não apenas como um familiar querido, mas como legado papal, portador da bênção de Roma para a reconciliação da Inglaterra com a Igreja Católica. Para Maria, era o ápice de tudo pelo que lutara. A restauração da fé verdadeira, o herdeiro a caminho, o marido ao seu lado finalmente, o destino parecia alinhar-se a seu favor. Mas a história, como ela bem sabia, tinha o hábito de reservar reveses para aqueles que ousavam sonhar. O homem que anos antes coroara Ana Bolena e desfeito o casamento de seus pais. Agora fraco e quebrantado pela prisão, ele era arrastado perante as chamas não como um mártir da nova fé, mas como um traidor de sua própria consciência. Pois Cranmer, o arquiteto teológico da Reforma Inglesa, o homem que ajudara a erguer o protestantismo nas terras de Henrique VIII, havia em um momento de fraqueza extrema, assinado uma retração. Sob a pressão das torturas psicológicas e a ameaça do fogo, ele renunciara publicamente às suas crenças, submeteu-se à autoridade de Roma e implorara pela misericórdia da rainha. Maria, em um gesto de clemência calculada, ordenara que ele fosse poupado da fogueira, desde que em um ato público de humilhação, confirmasse sua apostasia diante do povo. Mas o destino, ou talvez a própria mão de Deus que Cranmer tanto invocara, tinha outros planos. No dia marcado para sua redenção forçada, enquanto as multidões se aglomeravam em Oxford para testemunhar sua submissão final, o velho arcebispo subiu ao púlpito com passos tropegos. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o crepitar das tochas ao redor. E então, com uma voz que, apesar do tremor, cortou o ar como uma lâmina, Cranmer não repetiu as palavras da retração. Em vez disso, denunciou-a como uma mentira extorquida pelo medo. Quanto à minha mão que assinou aquele papel, declarou, ela queimará primeiro, pois traiu minha fé. E com um gesto teatral estendeu o braço direito para as chamas de uma vela próxima, queimando-o até que a carne se carbonizasse. O povo, atônito, viu o homem que fora símbolo da heresia transformar-se, ali mesmo, em um símbolo ainda mais poderoso, o do sacrifício pela verdade. Maria, ao receber a notícia, deve ter sentido o peso da ironia divina. Ela, que tanto se esforçara para purificar a Inglaterra do pecado protestante, via agora o próprio arcebispo herético tornar-se um ícone, não de sua fraqueza, mas de uma resistência que nem mesmo o fogo poderia apagar. E o fogo, afinal, era o instrumento que ela própria escolhera para sua cruzada. As fogueiras de Simifield, que deveriam ter sido um aviso, tornaram-se um chamariz. Cada execução, em vez de erradicar a dissidência, alimentava-a. Os protestantes queimados não morriam como criminosos, mas como testemunhas, e suas cinzas, levadas pelo vento, semeavam a rebelião em corações que antes hesitavam. Enquanto isso, no continente, Felipe observava com crescente desdém os desdobramentos na Inglaterra. Seu casamento com Maria, que deveria ter sido uma aliança gloriosa, revelara-se um fardo. A rainha, outrora uma noiva radiante, era agora uma sombra de si mesma, doente, amargurada, consumida pela obsessão de uma gravidez que nunca chegará e por uma fé que, em vez de consolá-la, pareceu apenas aprofundar seu desespero. Quando ele partiu, levou consigo não apenas a promessa de um herdeiro, mas a última ilusão de Maria de que seu reinado poderia ser redimido pelo amor ou pela política. Restava-lhe apenas a fé, e a fé, quando se torna desespero, é uma força terrível. Os últimos anos de seu governo foram marcados por uma fervura quase febril. As leis contra a heresia foram aplicadas com um zelo que beirava o delírio. Livros protestantes eram queimados em praça pública, clérigos casados eram arrastados de suas casas, mosteiros eram reconstruídos com o dinheiro dos que outrora os saquearam. Mas por trás dessa fachada de triunfo, a Inglaterra cambaleava. A economia, já abalada pelas guerras e pela inflação, sufocava sob o peso das doações à igreja e das perseguições que desestabilizavam o comércio. O povo, embora majoritariamente católico, começava a murmurar. Afinal, que Deus era esse que exigia tanto sangue e tão pouca misericórdia? Que rainha era essa que, em vez de filhos, pare as cinzas? E então, como se o céu quisesse selar seu destino com um último golpe de crueldade, a doença chegou. Não uma enfermidade qualquer, mas algo que a consumia por dentro, inchando seu corpo já fragilizado,
roubando-lhe as forças enquanto ela ainda se aferrava ao trono. Os médicos sussurravam sobre tumores, os corteses sobre um castigo divino. Maria, porém, sabia a verdade. Seu corpo, que tantas vezes a traíra, agora a abandonava para sempre. Em seus delírios febris, ela deve ter visto o fantasma de sua mãe, Catarina de Aragão, sorrindo com tristeza: filha, você lutou como eu. Mas o mundo não é feito para rainhas que amam demais. Quando morreu, em 17 de novembro de 1558, aos 42 anos, Maria Tudor deixou para trás um reino exausto, uma fé dividida e uma irmã que em poucos anos apagaria seu nome da história, ou pelo menos tentaria, pois a memória de uma rainha não se apaga tão facilmente. Sanguinária ou a católica, mártir ou tirana, seu legado é uma cicatriz na alma da Inglaterra, o preço de uma fé inquebrantável, o custo de um amor que o destino se recusou a retribuir. E se hoje olhamos para seu reinado com horror, que não esqueçamos que para ela cada chama acesa em cima fiel era uma luz, não de destruição, mas de purificação. O problema, como sempre, não era a intensidade de sua crença. Era o mundo, que nunca soube o que fazer com mulheres que queimam tão brilhante. E então veio Thomas Cranmer, o homem que havia coroado a própria Maria como rainha, agora acorrentado em uma cela escura, traído pela mesma fé que um dia o elevara. Quando ela subiu ao trono, não houve clemência para o arcebispo que desfez o casamento de seus pais. A promessa de perdão em troca de uma retração pública? Uma armadilha. Maria queria sangue, não arrependimento, especialmente do homem que simbolizava a humilhação de sua mãe, Caterine de Aragão, e a ilegitimidade que a perseguiu por toda a vida. Mas o destino, como sempre, adora ironias cruéis. No dia 21 de março de 1556, quando arrastaram Cranmer para a fogueira, algo inesperado aconteceu. O homem que havia se curvado ao medo, que assinará uma retração covarde para salvar a própria pele, encontrou de repente uma coluna de fogo dentro de si. Diante da multidão que o observava com desdém ou piedade, ele rasgou seu próprio perdão. Com voz firme denunciou a retração como uma mentira forçada, reafirmou sua fé protestante e cuspiu no rosto do Papa, chamando de anticristo. Os carrascos não deram tempo para mais palavras, arrastaram-no para a morte antes que sua voz inflamasse a multidão. Mas Cranmer tinha um último gesto de desafio. Quando as chamas começaram a lamber seus pés, ele estendeu a mão direita, aquela mesma que assinará a retração, e a mergulhou no fogo. Esta mão pecou, teria dito, enquanto a carne queimava. E então, enquanto o corpo se consumia, suas últimas palavras ecoaram como um trovejo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Vejo os céus abertos e Jesus à direita de Deus. John Foxe, o cronista dos mártires, transformaria aquele momento em lenda, não uma execução, mas uma coroação nas chamas. E foi aí que o vento começou a virar contra Maria. Os corpos carbonizados de Cranmer e dos outros hereges já não pareciam vítimas de uma purificação sagrada, mas de uma vingança doentia. O povo, que antes murmurava contra os protestantes, agora olhava para a rainha com desconfiança. As colheitas falhavam, a fome apertava, e o ventre de Maria, aquele que deveria garantir a dinasta católica, inchava e murchava como uma promessa vazia. Filipe, seu marido, já havia partido, deixando-a sozinha com um reino que desmoronava. E então veio a guerra. Em 1557, o rei da Espanha voltou à Inglaterra não por amor, mas por estratégia. Precisava de soldados ingleses para sua batalha contra a França. Maria, desesperada por provar lealdade ao marido e à fé, concordou. Por um breve momento, pareceu que Deus sorria para ela. Em agosto, as tropas espanholas e inglesas esmagaram os franceses em Saint-Quentin, mas a vitória foi um engodo. Em janeiro de 1558, a notícia chegou como um golpe no peito. Calais, a última joia inglesa no continente, a porta que um dia abrirá caminho para os sonhos de conquista de Eduardo III e Henrique V, havia caído nas mãos francesas. Não era apenas uma derrota militar, era o fim de um mito. A Inglaterra, que já fora temida, agora era ridicularizada. Pior ainda, o Papa, aliado da França, tornava impossível a reconciliação plena de Maria com Roma. Sua cruzada pela fé católica afundava em contradições. Enquanto isso, seu corpo atraía. Mais uma vez, anunciaram uma gravidez. Mais uma vez, o ventre cresceu. Mas desta vez não havia criança, apenas a sombra de uma doença que a devorava por dentro. Os médicos sussurravam sobre câncer, o povo sobre um castigo divino. Quando o verão de 1558 chegou, ninguém mais acreditava em milagres. Maria sabia que o fim estava próximo.
Em seus últimos meses, distribuiu esmolas como se pudesse comprar a salvação, fundou bolsas de estudo para que seu nome não fosse esquecido, e ordenou missas eternas por sua alma e pela de seus pais. Mas seu último desejo, ser enterrada ao lado da mãe, Caterine de Aragão, em Westminster, foi ignorado. Talvez o mundo não quisesse lembrar que aquelas duas mulheres, tão maltratadas pela história, haviam amado e sofrido juntas. Ela morreu em 17 de novembro de 1558, aos 42 anos, consumida por uma doença que provavelmente a acompanhava há anos, aqueles mesmos sinais de gravidez que nunca passaram de ilusões de um corpo envenenado. Seu túmulo em Westminster era simples, quase esquivo, como se a própria terra temesse abrigá-la. Só décadas depois, quando Elizabeth juntou-se a ela na morte, é que o local ganhou a pompa de um epitáfio. Consortes no reino e no túmulo nós, irmãs Elizabeth e Maria, aqui descansamos na esperança da ressurreição. Uma católica, uma protestante. Duas mulheres que governaram o mesmo reino, mas nunca o mesmo destino. Quando Maria fechou os olhos pela última vez, não houve revoltas, não houve caos como na breve usurpação de Lady Jane Grey. Elizabeth subiu ao trono sem sangue, com a habilidade política que a mãe nunca teve. A filha de Ana Bolena não era uma radical, gostava do brilho do catolicismo, das velas, dos rituais, mas sua doutrina inclinava-se para o protestantismo moderado. E foi essa moderação, mais do que qualquer outra coisa, que salvou a reforma na Inglaterra. 45 anos de reinado transformaram o experimento protestante em tradição. Quando Elizabeth morreu, em 1603, a maioria dos ingleses nem se lembrava de um tempo em que não fossem anglicanos. Maria falhara. Não por falta de fé, mas porque a história não pertence aos que queimam com mais intensidade, pertence aos que duram. Fox e seus livros dos mártires fizeram o resto, transformando-a no monstro da lenda, Bloody Mary, a rainha que interrompeu o progresso natural da Inglaterra rumo à luz protestante. Mas a verdade é mais incômoda. Em 1553, a Inglaterra ainda era católica em sua maioria. Maria não impôs uma tirania, ela tentou, com fogo e espada, restaurar o que muitos ainda viam como a ordem divina. Seu erro não foi a crueldade, mas a pressa. Enquanto seu pai, Henrique VIII, destruíra mosteiros e cabeças com cálculo frio, e sua irmã, Elizabeth, soube dosar a repressão com pragmatismo, Maria agiu como quem não tinha tempo a perder, porque no fundo ela nunca teve. Seu reinado foi um grito, contra a heresia, contra o abandono, contra um mundo que a tratara como bastarda, como peão, como rainha apenas por acaso. E quando o grito cessou, restou o eco, uma mulher que amou demais uma fé que não a salvou, um marido que a deixou, um povo que a temeu e depois a esqueceu. A lenda de Bloody Mary não é sobre o que ela fez, mas sobre o que o medo faz com a memória. Porque no final, a história não julga as mulheres que queimam, julga as que se atrevem a acender o fogo. Mas a história não se contenta em reduzir uma mulher a cinzas e lendas. Enquanto Maria I ardeu em sua fé, outra rainha já se forjava nas sombras do abandono, uma menina cujo berço foi uma traição, cujo nome seria sinônimo de sobrevivência. Elizabeth não nasceu princesa por acaso, foi esculpida na carne viva de uma corte que devorava suas próprias filhas. Imagine o peso de um nome que já é uma sentença. Elizabeth, filha da mulher que ousou desafiar um rei, neta dos fantasmas das rosas brancas e vermelhas, herdeira de um trono que nunca foi realmente seu, até que ela o tomou. Seu primeiro crime? Nascer. Seu segundo? Sobreviver. Porque quando Anne Boleyn caiu sob a lâmina em maio de 1536, não foi apenas uma rainha que morreu, foi o último suspiro de segurança que Elizabeth conheceria. Com 3 anos de idade, ela aprendeu que coroas são feitas de vidro e que pais podem deserdar filhas com a mesma facilidade com que assinam decretos. Henrique VIII não a repudiou com ódio pior, a esqueceu. Os aposentos em Atielde, outrora palácio de uma princesa, viraram um armazém de roupas puídas e promessas quebradas. Sua governa, Lady Margaret Bryan, suplicava por migalhas. A criança cresce, suas vestes não acompanham seu corpo nem sua dignidade. Mas que dignidade restava a uma bastarda? Enquanto Maria, a filha legítima, era reconduzida à graça do pai após se curvar, Elizabeth permaneceu no limbo, nem herdeira nem órfã, apenas uma peça inconveniente no tabuleiro de um rei que já jogava sua 6ª partida. Até que Edward nasceu. E com ele, uma ironia cruel. O menino que selaria seu destino também seria sua salvação. Porque um herdeiro masculino tornava as filhas, mesmo as ilegítimas, menos perigosas. Jane Seymour, morrendo de parto, sussurrou ao marido que restaurasse Elizabeth à corte. Talvez fosse piedade. Talvez estratégia.
Ou talvez, no leito de morte, ela visse o que Henrique se recusava a enxergar, que aquelas crianças de olhos afiados e sorrisos calculados eram mais Tudor do que qualquer filho legítimo poderia ser. Elizabeth não chorou pela mãe que nunca conheceu. Aprendeu, em vez disso, a lição que Anne Boleyn lhe deixou escrita em sangue: as mulheres não governam por direito, governam por astúcia. E assim, enquanto o pai se afogava em casamentos e guerras, ela se armou com um único poder que ninguém poderia lhe tirar: a inteligência. Aos 10 anos, traduzia Tácito. Aos 13, debatia teologia com bispos. Falava francês como uma cortesã, latim como um cardeal, e guardava o inglês para as facas que escondia nas palavras. Seu irmão Edward, o pequeno príncipe protestante, era seu aliado, até que a morte o levou aos 15 anos, deixando o trono para Maria e, com ele, o espectro da fogueira para todas as heresias que Elizabeth carregava no peito. Mas isso é outra história. Por enquanto, basta saber isto: a menina que Henrique VIII abandonou nas sombras de Atielde não se tornou rainha por acaso. Tornou-se porque aprendeu desde cedo que coroas não são dadas, são arrancadas. E que o fogo que queima uma rainha pode muito bem forjar outra. Elizabeth. Não porque a meia-irmã fosse uma tirana por natureza, afinal, a mesma mulher que chorou ao ver a mãe ser humilhada por Henrique VIII agora entrava em Londres sob aplausos, com o povo jogando flores a seus pés. Mas porque coroas, quando colocadas sobre cabeças feridas, têm o hábito de pressionar até sangrar. E Maria Tudor carregava suas cicatrizes como ninguém. A filha abandonada, a princesa declarada bastarda, a católica devota em um reino que se afundava na heresia. Quando subiu ao trono, não veio sozinha. Trouxe consigo o fantasma de uma mãe traída, o peso de um Deus que exigia vingança e, acima de tudo, a certeza de que seu reino só seria salvo se purificado pelo fogo. Elizabeth, astuta como sempre, soube ler os sinais antes que as chamas começassem a lamber os pés dos hereges. Enquanto Maria se ajoelhava em oração por horas, implorando a Deus que lhe desse um herdeiro para salvar a Inglaterra dos protestantes, a jovem princesa vermelha, assim chamada por seu cabelo de cobre e pela sombra de Anne Boleyn que nunca a abandonava, manteve a cabeça baixa e a língua afiada apenas quando necessário. Vestia-se em tons sóbrios, falava pouco de religião e, quando questionada sobre sua fé, respondia com a ambiguidade de quem já aprendeu que a verdade é uma moeda que se gasta conforme a necessidade. Sou filha do rei, irmã da rainha e serva de Deus, dizia, sem nunca especificar qual Deus. Era uma dança perigosa, um passo em falso, e o carrasco de Maria, o mesmo que já havia decapitado Lady Jane Grey, uma menina de 16 anos, poderia muito bem afiar sua lâmina para ela. Mas Elizabeth não era Jane Grey. Enquanto a pobre jovem foi jogada aos leões por ambição alheia, Elizabeth havia se forjado nas sombras de Atielde, onde cada lição era uma faca escondida na manga. Quando Maria ordenou que todos os súditos comparecessem à missa católica sob pena de traição, ela compareceu, mas nunca se ajoelhou sem calcular o ângulo da queda. Quando o parlamento restaurou as leis de heresia e as fogueiras voltaram a arder em Simifield, ela enviou presentes à rainha: bordados finos, livros de devoção, cuidadosamente selecionados e juramentos de lealdade escritos com tinta tão doce que poderia ser mel. Maria, desesperada por afeto e por um herdeiro que não vinha, aceitava-os com lágrimas nos olhos, sem perceber que cada gesto de Elizabeth era uma peça movida no tabuleiro, até que veio o golpe final. Em 1554, quando a rainha, já casada com Felipe da Espanha, um homem que a tratava como uma peça política e não como uma esposa, anunciou sua gravidez, Elizabeth soube que o tempo estava se esgotando. Se Maria desse à luz um herdeiro, a princesa protestante seria, no melhor dos casos, uma relíquia inconveniente. No pior, uma ameaça a ser eliminada. As cortes europeias já sussurravam que Isabel era a verdadeira herdeira da Inglaterra. Afinal, quem confia em um filho ainda não nascido quando se tem uma princesa de sangue, inteligente e com o apoio secreto dos nobres descontentes? Maria, paranoica, começou a vigiar a meia-irmã com olhares cada vez mais desconfiados. E então, como se o destino quisesse testar sua paciência, a gravidez de Maria revelou-se falsa. Uma ilusão, um tumor, um milagre que nunca chegou. O povo, que antes a amara, agora a chamava de Maria, a sanguinária, nas ruas. E Elizabeth? Elizabeth esperava, até que a armadilha se fechou. Em 1558, com a rainha doente e o reino à beira da falência, guerras perdidas, colheitas ruins, e a Inquisição espanhola respirando em seu pescoço, Maria finalmente morreu. Não sem antes fazer Elizabeth jurar, em seu leito de morte, que manteria a fé católica. A princesa, com os dedos cruzados sob as saias, jurou.
E então, quando o último suspiro de Maria se perdeu nos ventos de novembro, Elizabeth Tudor não chorou. Em vez disso, ajoelhou-se não em oração, mas para ajustar a coroa que depois de 25 anos de espera finalmente lhe pertencia. O que veio a seguir não foi um reinado. Foi uma vingança. Não contra Maria já morta nem contra os que a traíram, mas contra o próprio tempo que ousara duvidar dela. A menina abandonada em Atielde, a princesa que aprendeu a sorrir enquanto afiava suas unhas, a mulher que sobreviveu a pai tirano, madrastas traidoras, irmãos frágeis e fogueiras acesas, agora era rainha. E o mundo, pela primeira vez, tremia ao som de seu nome. Elizabeth não era apenas um nome, era um manifesto. Protestante por convicção, herdeira por sangue, ela se tornou o estandarte silencioso de uma Inglaterra que sufocava sob o jugo de Maria. Não precisou erguer bandeiras nem incitar revoltas, bastava existir. Sua própria respiração era uma afronta à ordem estabelecida, e o povo, ávido por um sopro de liberdade, transformou-a em símbolo antes mesmo que ela o desejasse. Quando Thomas Wyatt marchou contra Maria em 1554, não foi por ordem dela, mas o nome de Elizabeth já ardia nos lábios dos rebeldes como uma promessa. A coroa não a poupou. A Torre de Londres, aquela fortaleza de pedra e sombras onde sua mãe perderá a cabeça, agora a engolia viva. Não como rainha, mas como prisioneira, uma ironia cruel que só o destino ousaria tecer. Aqueles foram anos de veneno e suspeita em que cada sorriso poderia ser uma armadilha e cada palavra, uma confissão forçada. Elizabeth aprendeu a confiar apenas naqueles que, como ela, sabiam o que era ser caçado. Os Asheys, leais como cães de guarda, os Sheltons, discretos como sombras, e William Cecil, o homem cujos cálculos frios salvariam seu trono mais de uma vez. Mas foi em Robert Dudley, Sweet Robin, que ela encontrou um espelho. Filho de um traidor executado, marcado pelo mesmo estigma de desconfiança, ele era o único que entendia o peso de carregar um nome manchado. Não importava que fosse casado com Amy Robsart, não importava que os murmúrios na corte os chamassem de amantes antes mesmo que trocassem um toque. Quando o mundo os condenava, eles riam juntos, caçavam juntos, dançavam até o amanhecer como se a morte não os espreitasse atrás de cada coluna do palácio. Até que, em abril de 1555, Maria a chamou de volta. Grávida, ou assim acreditava. A rainha, inchada por uma esperança que nunca se materializaria, exigiu a presença da irmã no leito de parto, como se a proximidade de Elizabeth pudesse, por magia, tornar real o herdeiro que seu corpo recusava gerar. Durante semanas, a princesa assistiu ao delírio de Maria, às orações desesperadas, aos médicos que mentiam com sorrisos. Quando o verão passou e nenhum choro de criança rompeu o silêncio, só restou a verdade nua. O ventre de Maria era um túmulo, e Elizabeth mais uma vez a herdeira inevitável. Maria a manteve na corte depois disso, por afeto? Por estratégia? Quem poderia dizer? Talvez a rainha enxergasse na irmã um fantasma de si mesma, jovem e cheia de promessas antes que a coroa a consumisse. Talvez quisesse vigiar de perto a mulher que um dia enterraria seu legado. Elizabeth aceitou o jogo. Sorriu, curvou-se, vestiu-se com as joias que Maria lhe oferecia como migalhas de um banquete que nunca seria seu. Mas quando voltou a Atielde foi para tecer sua própria teia. E Robert Dudley, cada vez mais presente, tornou-se o fio mais perigoso dela. Até que em 17 de novembro de 1558, o destino cumpriu sua parte. Maria morreu, devorada por dentro, diziam, por um câncer que corroera seu útero como castigo divino. Ou talvez fosse apenas a crueldade de um corpo que, após anos de purgação e penitência, recusara-se a obedecer. Não havia mais herdeiros. Não havia mais desculpas. Quando a notícia chegou a Atielde, Elizabeth estava sob um carvalho lendo. Fechou o livro. Olhou para o céu cinzento de novembro e, pela primeira vez em anos, não precisou fingir. A coroa era sua. Mas uma rainha não nasce do dia para a noite, ela é forjada. E Elizabeth sabia que seu trono repousava sobre cinzas. A Inglaterra ainda sangrava pelas feridas de 2 décadas de cisma religioso. Os nobres olhavam-na com desconfiança, os bispos com hostilidade. Ela precisava ser católica o suficiente para não provocá-los, protestante o suficiente para não traí-los. Então, quando seu corpo foi ungido em Westminster, foi com uma cerimônia que beijava a tradição sem se ajoelhar diante dela. O latim ecoou nas abóbadas da abadia, mas Elizabeth não se prostrou, apenas ajoelhou, ereta como uma espada. E quando a missa começou, ela se retirou trocando o manto sagrado por um vestido de púrpura e arminho, como quem diz, aqui termina a cortesia. Agora começa o meu reinado. O povo delirava.
Cortavam pedaços do tapete azul por onde ela passará, como se sua sombra fosse relíquia. Mas Elizabeth não era santa, era estrategista. O Act of Uniformity que impôs em 1559 não era um grito de guerra, mas um suspiro calculado. Reinstaurou o Book of Common Prayer de Eduardo, mas com concessões. As vestes dos padres permaneceram bordadas, os crucifixos nos altares não foram arrancados. Deixou que católicos vissem a hóstia como carne de Cristo e que protestantes a vissem como pão, desde que no fim, todos se ajoelhassem diante dela. A ambiguidade era sua arma, a paciência sua virtude. E quando os puritanos rosnavam, quando os bispos murmuravam, ela sorria. Afinal, uma rainha que sobreviveu à torre, aos Dudleys, a Maria e a si mesma não temeria alguns homens com suas doutrinas e seus dogmas. O jogo havia começado. E pela primeira vez Elizabeth segurava todas as cartas. O excesso de pompa para os puritanos era idolatria. E Elizabeth, com sua astúcia costumeira, respondeu não com decretos, mas com ações. Bispos católicos nomeados por Maria foram substituídos por clérigos protestantes, mas não qualquer protestante. Homens moderados que não inflamariam os ânimos, mas tampouco deixariam os reformadores radicais ditarem o ritmo. Era o protestantismo à maneira de Elizabeth, nem a fogueira de Calvino em Genebra, nem o altar de Roma, mas um caminho estreito entre ambos, onde a fé não se tornasse um campo de batalha. E mesmo assim, os puritanos rosnavam. Queriam uma igreja purgada de qualquer resquício de papismo, um culto austero, sem cruzes, sem vestes, sem o eco dos rituais que ainda ligavam a Inglaterra à antiga fé. Mas Elizabeth não governava para agradar, e sim para sobreviver. As multas por ausência aos serviços dominicais existiam pequenas, simbólicas, muitas vezes ignoradas, dependendo de quem aplicava a lei e de quem a recebia. Os católicos, por sua vez, aprendiam a arte da conformidade externa, ajoelhavam-se na igreja, ouviam os sermões em inglês, mas guardavam seus rosários e suas missas latinas nos reconditos das almas. Há um só Cristo, uma só fé, o resto são disputas por ninharias, ela havia dito. E assim, enquanto a Europa ardia, com Paris se afogando no sangue de huguenotes na noite de São Bartolomeu, com a Alemanha rasgada por guerras de religião, a Inglaterra respirava. Não havia paz, mas havia um silêncio tenso, um equilíbrio precário que só uma rainha que entendia o peso das palavras e o perigo dos excessos poderia manter. Porque Elizabeth sabia, o verdadeiro inimigo não era o Papa, nem Calvino, mas a fome. A fome de um reino esgotado por décadas de má administração. Henrique VIII havia deixado os cofres vazios, Eduardo VI e Maria não viveram o suficiente para consertar o estrago. A moeda inglesa, desvalorizada, era motivo de escárnio nos mercados de Antwerp. E então ela agiu. Com Cecil, seu secretário de Estado, um homem que via números onde outros viam apenas política, e com Thomas Gresham, o financista que entendia que a confiança se constrói com prata e ouro, não com promessas. Em 1561, as moedas falsificadas e depreciadas foram recolhidas, derretidas, transformadas em novas peças brilhantes, pesadas, dignas de um império. O mercado respondeu. Os preços se estabilizaram. Os mercadores voltaram a sorrir. E se um império se sustenta com moeda sólida, ele se expande com navios. Elizabeth sabia disso. Mas não era uma mulher de gestos grandiosos. Cada libra gasto era uma libra subtraída de outra necessidade. Então a marinha cresceu não por capricho, mas por cálculo. Navios versáteis, rápidos o suficiente para escapar de esquadras espanholas, robustos o suficiente para carregar canhões e mercadorias. Construídos não apenas com dinheiro da coroa, mas com o de nobres e marinheiros que, em troca, ganhavam uma fatia do comando e dos lucros. Porque um navio não é madeiras e velas, são homens. E Elizabeth os encontrou onde poucos olhavam, nos portos do Oeste, onde homens como Humphrey Gilbert, Martin Frobisher e Walter Raleigh já sonhavam com rotas além do Atlântico. Eles conheciam as águas geladas de Newfoundland, as correntes traiçoeiras do Norte, e sob seu patrocínio, a Inglaterra começou a estender seus dedos além das brumas do horizonte. Tudo isso sem esbanjar. Porque, ao contrário de seu pai, Elizabeth não governava para a glória, mas para a permanência. Sua corte era elegante, não extravagante. Os banquetes sofisticados, mas sem o desperdício que havia levado Henrique VIII à beira da ruína. Ela reduziu a burocracia, centralizou o poder, e quando os conselheiros reclamavam de sua mesquinharia, ela respondia com resultados. A Inglaterra florescia, não por milagre, mas por uma teimosia obstinada em não repetir os erros do passado. Até que chegou a Irlanda. Um reino no papel, uma ferida aberta na prática.
Quando Elizabeth subiu ao trono, herdou também o título de Rainha da Irlanda. Mas o que significava isso? Dublin e o Pale, aquele pedaço de terra ao redor da cidade onde a lei inglesa ainda ecoava, eram ilhas em um mar de clãs rebelado. Os O'Neills do Ulster, os O'Donnells do Norte, os Butler do Sul. Cada lorde irlandês governava seu território como um pequeno rei, e a coroa inglesa não passava de um fantasma distante. Shane O'Neill, o mais temido deles, não apenas ignorava as ordens de Londres como as provocava, saqueando as fronteiras do Pale como se fossem suas por direito. Por anos Elizabeth observou, calculou e esperou. Até que em 1567 a própria Irlanda resolveu o problema por ela. O'Neill, traído por aliados que temiam seu poder, caiu sob as lâminas dos MacDonnells, seus antigos comparsas. Mas a vitória era apenas o primeiro hard. A Irlanda não se dobraria tão facilmente. E Elizabeth, que já havia aprendido que alguns jogos não terminam com um único lance, preparava suas próximas jogadas. Enquanto a Escócia Ocidental ardia sob o peso das guerras e das plantations, aqueles assentamentos forçados que devoravam terras irlandesas como um incêndio em sequeiro, a coroa inglesa sangrava ouro. Cada vitória sobre os lordes rebeldes saía caro, e Elizabeth, que sabia contar cada shilling como se fosse uma joia de sua coroa, via seu tesouro minguar. Mas o preço da Irlanda era apenas um dos muitos que a rainha pagava. Havia outro, mais silencioso e igualmente perigoso, o vazio do trono. A Inglaterra tremia ante a perspectiva de um futuro sem herdeiro. Elizabeth, jovem ainda nos anos 1560, era solteira, sem filhos, e o peso dessa realidade esmagava a corte como uma lâmina suspensa por um fio. Não havia irmãos à espera, como fora com Eduardo ou Maria. Não havia segurança. Apenas um abismo, e no fundo desse abismo, uma sombra se movia. Maria Stuart, rainha dos escoceses, neta de Margarida Tudor, irmã de Henrique VIII. Católica ambiciosa e por direito de sangue, a herdeira mais próxima do trono inglês. Para Elizabeth e seus conselheiros, a equação era simples e aterradora. Se a rainha morresse sem descendência, a Inglaterra protestante seria entregue de mãos beijadas a uma rainha que via a fé reformada como heresia. O jogo, portanto, não era apenas político, era uma questão de sobrevivência. Desde o primeiro dia de seu reinado, a pergunta ecoava como um sino fúnebre: quem a rainha desposaria? Pretendentes surgiam como moscas em um banquete, cada um com seus próprios interesses, cada um oferecendo alianças, ouro ou a promessa de um herdeiro. Mas Elizabeth, mestre no arte de manter os homens à distância enquanto os mantinha presos em sua órbita, parecia interessada em apenas um: Robert Dudley. Alto, charmoso, audacioso ou tipo de homem que fazia as damas suspirarem e os cortesãos cochicharem. Ela o nomeou mestre dos cavalos, depois conde de Leicester, e a corte inteira se contorcia em especulações. O que havia entre eles? Amor? Cálculo? Ou apenas o perigoso jogo de uma rainha que sabia muito bem como usar o desejo alheio como arma? Até que, em setembro de 1560, o escândalo explodiu. Amy Robsart, esposa de Dudley, foi encontrada morta ao pé de uma escada, o pescoço quebrado. Acidente? Ou um crime meticulosamente planejado para livrar o caminho até o altar, e quem sabe, até a coroa? Os rumores se espalharam como peste. Dudley teria empurrado a própria esposa friamente para se casar com a rainha. Historiadores modernos descartam a teoria, provavelmente foi um trágico acidente, mas o dano estava feito. O nome de Dudley ficou manchado, e o de Elizabeth arrastado pela suspeita. Não que isso importasse muito. Na verdade, nunca foi provável que ela se casasse com ele. Dudley era um nobre inglês, e o mundo já esperava que uma rainha como Elizabeth selasse uma aliança com sangue real estrangeiro. Um casamento com um príncipe francês, espanhol ou até mesmo com o excêntrico rei Eric da Suécia. Qualquer um deles traria segurança, herdeiros e estabilidade. Mas Elizabeth não fez nenhuma dessas coisas, porque a rainha já havia decidido que seu único marido seria a Inglaterra. Nos anos 1560, ela começou a tecer sua própria lenda, a Virgem Rainha, eterna, intocada, casada não com um homem, mas com seu reino. A imagem se espalhou como fogo em discursos inflamados, em retratos onde seu rosto pálido e sereno olhava para o futuro, em poemas e peças que a pintavam como uma deusa entre mortais. Ela flertava com pretendentes, brincava com a ideia de casamento. O Duque de Alençon, irmão do rei francês, chegou a ser cortejado com uma dança tão elaborada que a corte inteira ficou tonta. Mas no fim, todos eram dispensados. Porque Elizabeth havia aprendido, na corte sangrenta de seu pai, o que acontecia quando uma rainha se curvava a um homem.
Henrique VIII havia descartado mulheres como se fossem peças de xadrez, e sua mãe, Ana Bolena, pagará com a cabeça. Não, ela não repetiria o erro. Melhor reinar sozinha, melhor ser temida do que dominada. Sua corte, porém, tornou-se um teatro do absurdo. Favoritos como Dudley, Christopher Hatton, Walter Raleigh e, mais tarde, o impetuoso Conde de Essex, disputavam sua atenção como amantes em uma comédia perigosa. Eles a cortejavam, escreviam-lhe versos, joelhavam-se diante dela como se fossem noivos sabendo, o tempo todo, que o casamento era uma fantasia. Elizabeth adorava o jogo. Adorava o poder de fazer homens poderosos tremarem com um olhar, de elevá-los ou destruí-los com uma palavra. Era sua vingança silenciosa contra um mundo que havia tentado controlá-la. Em 1562, a varíola quase a levou. A doença a deixou marcada, o rosto cicatrizado como um campo de batalha. Mas uma rainha não podia mostrar fraqueza. Então ela se cobriu de maquiagem, branca como giz feita de chumbo, que devorava sua pele dia após dia. O vermelho dos lábios e das bochechas, tingido com mercúrio, queimava como veneno. Com o tempo os danos se acumulavam, a pele se tornava mais fina, os cabelos caíam, os dentes, negros e podres pelo açúcar, essa novidade mortal trazida das Américas, apodreciam em sua boca. Mas ela não pararia. Camada após camada de pó, perucas cada vez mais elaboradas, sorrisos pintados sobre a dor. Porque uma rainha não envelhecia. Uma rainha não fraquejava. E enquanto seu corpo se desfigurava, seu reinado florescia. Porque a era elisabetana não foi apenas de guerras e intrigas, foi o nascimento de um império de palavras. Sob seu cetro, a Inglaterra deu ao mundo uma explosão de gênio como poucos períodos da história. Shakespeare, cujas peças desvendavam a alma humana com uma crueldade divina. Marlowe, cujos versos ardiam como enxofre. Spenser, que tecia épicos como tapeçarias de ouro. Raleigh, o poeta aventureiro, cujas mãos escreviam sonetos e, ao mesmo tempo, roubavam o ouro espanhol nos mares. Era uma época de sonhadores e saqueadores, de homens que mapeavam novos mundos enquanto outros inventavam novos deuses. Frobisher partiu em busca da passagem do noroeste, seus navios cortando gelos eternos. Drake circunnavegou o globo, desafiando os limites do possível, voltando com tesouros que faziam os olhos dos cortesãos brilharem. Roanoke, a primeira colônia inglesa na América, pode ter desaparecido como um sonho febril, mas as sementes estavam plantadas. A Inglaterra olhava além do horizonte não apenas por terra ou ouro, mas por algo mais perigoso, um império. E tudo isso, claro, era uma afronta à Espanha. Felipe II, que fora rei da Inglaterra ao lado de Maria, agora olhava para Elizabeth com desdém crescente. Ela recusara suas propostas de casamento, escarnecera de sua fé, e agora seus corsários assaltavam seus navios como lobos famintos. Os oceanos se tornaram um tabuleiro, e cada embarcação espanhola afundada era um cheque contra o rei católico. A Guerra Fria entre os dois reinos era apenas uma questão de tempo, e quando chegasse, seria uma tempestade como nenhuma outra. Mas havia um problema ainda maior pairando sobre tudo, a sucessão. Porque enquanto Elizabeth se recusava a casar, enquanto seu corpo envelhecia sob camadas de veneno e orgulho, a questão permanecia, urgente como uma faca nas costas. Maria Stuart ainda estava viva. Ainda era católica. E se Elizabeth morresse sem herdeiro, o trono inglês e, com ele, o futuro da reforma, estaria nas mãos daquela que a Espanha e Roma chamavam de rainha legítima. O jogo, mais uma vez, estava apenas começando. E aqui residia o cerne da questão. Elizabeth jamais reconheceria Maria Stuart como sua sucessora legítima. Não nos anos 1560, nem nos turbulentos 1570. Porque fazê-lo seria como abrir as portas do reino aos lobos que já uivavam do outro lado. Maria não era apenas católica, era um estandarte vivo da Contra-Reforma, uma peça-chave no tabuleiro de Felipe II e do Papa. Cada gesto de Elizabeth em sua direção, por mais diplomático que fosse, seria interpretado como fraqueza, como uma brecha por onde os conspiradores poderiam infiltrar-se para arrancar a coroa de suas mãos e devolver a Inglaterra aos braços de Roma. Mas a diplomacia, como sempre, revelou-se um jogo de ilusões. Maria não era uma peça passiva. Criada na opulência dos palácios franceses, educada entre intrigas e alianças dinásticas, ela retornou à Escócia em 1561 não como uma rainha submissa, mas como uma mulher determinada a reclamar seu lugar e seu poder. E a Escócia, agora dominada pelos senhores protestantes da congregação, não estava disposta a recebê-la com flores. O calvinismo já havia enraizado suas doutrinas na terra dos clãs e Maria, com sua missa latina e seu rosário, era uma afronta viva à nova ordem.
Os anos que se seguiram foram um barril de pólvora, conspirações tecidas nas sombras, alianças traídas, e uma pergunta que ecoava em cada corte europeia: quem governaria a Escócia quando a poeira baixasse? E então veio o casamento. Não com Dudley, como os rumores um dia sugeriram. Esse sonho de união entre as duas coroas protestantes desfez-se como fumaça, mas com Henry Stuart Lord Darley, em 1565. Um casamento que deveria ser uma jogada política brilhante, afinal, ambos eram netos de Margaret Tudor, irmã de Henrique VIII, e a união fortaleceria os laços dinásticos. Mas havia um detalhe mortal: Darley era católico. E quando, no verão de 1566, Maria deu à luz um herdeiro, o futuro Jaime VI, o pesadelo de Elizabeth tornou-se real. Um príncipe católico criado sob a sombra de Roma, agora respaldava a pretensão de Maria ao trono inglês. A reforma, o sangue derramado por décadas, tudo podia desmoronar com um único suspiro de um menino ainda no berço. O que se seguiu foi um espetáculo de traição e sangue que até mesmo os cronistas mais cínicos teriam dificuldade em acreditar. Maria, insatisfeita com o marido fraco e ambicioso, lançou-se nos braços de James Hepburn, o conde de Bothwell, um homem cuja reputação era tão negra quanto suas intenções. Darley foi encontrado morto em fevereiro de 1567, estrangulado após uma explosão suspeita. 3 meses depois, Maria casava-se com Bothwell, selando seu destino. Os senhores escoceses, horrorizados, rebelaram-se. Em julho, ela era aprisionada no castelo de Lochleven, forçada a abdicar em favor de seu filho de 1 ano, agora o rei Jaime VI, criança que seria criada não pela mãe, mas pelos lords protestantes determinados a extirpar qualquer vestígio de papismo de sua educação. Poderia ter sido o fim. Poderia ter sido uma vitória silenciosa para Elizabeth, que assistia à distância ao desmoronar da ameaça escocesa. Mas Maria Stuart não era do tipo que aceitava derrocadas. Em maio de 1568, ela escapou de Lochleven, reuniu um exército de leais e tentou retomar o trono. Fracassou. E então, como um fantasma que se recusa a ser exorcizado, cruzou a fronteira para a Inglaterra, direto para os braços de sua maior inimiga. Agora, o problema não era mais da Escócia. Era de Elizabeth. Maria não poderia ser devolvida. Enviá-la de volta seria assinar sua sentença de morte nas mãos dos escoceses. E apesar de todo o ódio que nutria por ela, Elizabeth recuava diante da ideia de condenar uma rainha à execução. Mas mantê-la viva? Isso transformava a corte inglesa em um ninho de vespas. Cada dia que Maria respirava em solo inglês era um dia a mais para que os católicos conspirassem em Roma, em Madrid, nos porões escuros de Londres. Os exiliados ingleses na Itália já falavam abertamente de revolta, de uma cruzada para depor a herege Elizabeth e coroar Maria como a salvadora da fé. Não eram apenas palavras. Em 1569, os lordes católicos do norte da Inglaterra ergueram-se em armas. A rebelião do norte foi esmagada com fogo e espada, 750 cabeças rolaram. Mas a mensagem era clara. Enquanto Maria vivesse, a chama da rebelião jamais se apagaria. E então veio o golpe final. Em 1570, o Papa Pio V lançava a bula Regnans in Excelsis, declarando Elizabeth uma usurpadora, uma herética a ser derrubada por qualquer católico leal. Não era mais uma questão de política. Era uma guerra santa. E Maria Stuart, prisioneira em castelos dourados pelo interior da Inglaterra, era a bandeira sob a qual os fiéis marchariam. Por 18 anos ela permaneceu ali, uma sombra que se movia entre salões vigiados, uma rainha sem trono, uma ameaça que nunca dormia. Os ministros de Elizabeth, como Cecil, clamavam por sua cabeça. Era simples, uma faca na garganta e o problema estaria resolvido. Mas Elizabeth hesitava, porque matá-la não era apenas executar uma traidora. Era assassinato real. Era repetir o destino de sua própria mãe, Ana Bolena, cuja cabeça rolara por ordem de um rei. E uma rainha que se curvava a esse tipo de violência, mesmo em nome da sobrevivência, perdia algo de si mesma. Foi então que Francis Walsingham entrou em cena. O homem que vira o sangue dos huguenotes correr pelas ruas de Paris na noite de São Bartolomeu não tinha tais escrúpulos. Para ele, Maria não era uma rainha, era uma praga a ser erradicada. E quando, em 1586, a trama de Anthony Babington veio à tona, um plano para assassinar Elizabeth, libertar Maria e coroá-la, Walsingham não apenas desvendou a conspiração, ele a orquestrou. Com espiões duplos, cartas falsas e uma paciência de aço, ele deixou que Babington e a própria Maria se afogassem em suas próprias palavras. Quando as provas foram apresentadas, até mesmo Elizabeth não pôde fechar os olhos.
o julgamento foi uma farsa necessária. A sentença inevitável. Em 8 de fevereiro de 1587, no castelo de Fotheringhay, o machado caiu. Mas não antes de Elizabeth, atormentada, tentar revogar a ordem no último momento. Seus conselheiros, porém, já haviam agido. O sangue de Maria Stuart manchava as tábuas do cadafalso antes que a rainha pudesse mudar de ideia. Porque algumas decisões, uma vez tomadas, não têm volta. E o preço de um trono, às vezes, é medido em vidas, mesmo que seja a de outra rainha. A Gloriana não perdia o brilho dos olhos nem a afiada inteligência que a tornará a soberana mais temida da Europa. Mas o tempo, esse traidor silencioso, roía suas forças com a mesma implacabilidade com que as marés corroem os penhascos de Dover. A rainha que outrora dançara até o amanhecer, que cavalgara como um demônio pelos campos de Tilbury, agora sentia o peso dos anos nas articulações e a sombra da mortalidade pairando sobre seu trono. E no entanto, ela se recusava a ceder. A corte, outrora um jardim de lealdades inquebrantáveis, transformará-se em um ninho de serpentes. Os jovens lobos da nova geração, como Essex, olhavam para a velha leoa com uma mistura de reverência e impaciência, como se o legado de Elizabeth fosse um fardo a ser carregado até que pudessem, enfim, arrebatá-lo de suas mãos. Eles sussurravam nos corredores de Whitehall: a rainha hesita, a rainha teme, a rainha já não é o que era. Mas eles não entendiam, ou fingiam não entender, que a prudência de Elizabeth não era fraqueza, e sim a sabedoria de quem já vira impérios desmoronarem pelo capricho de um único erro. Essex, com seu sorriso arrogante e sua armadura reluzente, era o pior deles. Ele clamava por guerra aberta, por uma invasão da Espanha, por glória a qualquer custo, como se a coroa fosse um troféu a ser conquistado em batalha, e não um fardo a ser preservado com sangue, suor e cálculo frio. Elizabeth o observava com um misto de afeição e desdém, lembrando-se de como anos antes, ele beijara suas mãos com a mesma paixão com que agora desafiava suas ordens. A Robert, ela devia pensar: você é como todos os outros, quer ser herói, mas não quer pagar o preço. E o preço, ela sabia melhor do que ninguém, era sempre pago em moeda de vidas. Enquanto isso, a guerra com a Espanha sugava as entranhas da Inglaterra. Os impostos subiam, os celeiros esvaziavam, e o povo murmurava. Os nobres enriqueciam com os despojos das presas espanholas, mas os camponeses amaldiçoavam o nome de Felipe II entre dentes, enquanto suas crianças choravam de fome. Elizabeth ouvia os relatórios de Cecil, agora o jovem Cecil, herdeiro do nome e da astúcia do pai, e sentia o peso de cada libra gasto, de cada navio perdido, de cada família arruinada. Uma coroa não se sustenta apenas com vitórias, ela devia lembrar a si mesma. Sustenta-se com o que resta depois que a poeira da batalha assenta. E então veio a Irlanda. Esse pântano de rebeliões e traições, onde os clãs gaélicos se levantavam contra a autoridade inglesa como hidras cortando cabeças. Onde cada vitória custava mais do que valia, e cada derrota era um convite para que a Espanha enfiasse suas garras nas costas desprotegidas do reino. Essex, é claro, clamou pelo comando. Deixe-me ir, majestade. Eu esmagarei Tyrone como esmaguei os espanhóis. E Elizabeth, contra seu próprio instinto, cedeu. Talvez por cansado, talvez por ver nele o último lampejo da juventude que também a abandonara. Ou talvez porque no fundo, ela ainda acreditasse que mesmo entre lobos, um leão envelhecido poderia ensinar a caçar. Mas a Irlanda não era Tilbury. E Essex não era Drake. Quando as notícias chegaram de derrotas, de desobediência, de um homem que negociava em segredo com o inimigo enquanto seu exército se desintegrava, Elizabeth soube que o jogo estava perdido. Não a guerra, não o trono, não ainda. Mas algo dentro dela se quebrou. A rainha que outrora jogará com os corações dos homens como peças de xadrez agora via suas próprias peças se voltando contra ela. E então, num gesto que ecoaria pelos séculos, ela assinou a ordem. Não com raiva, não com ódio, mas com a fria precisão de quem sabe que algumas lições só são aprendidas no cadafalso. Essex cairia, como todos os que antes dele ousaram desafiar a coroa. Mas desta vez, o machado não seria empunhado por um carrasco anônimo. Desta vez, seria a própria rainha quem o brandiria com uma caneta, com uma assinatura, com o peso de 40 anos de poder absoluto. Porque uma leoa, mesmo velha, ainda tem garras. E um império, mesmo abalado, ainda tem dentes. Mas ouro não se gasta em sonhos de glória quando a realidade exige sangue e ferro. E Elizabeth, a rainha que contava cada moeda como se fosse uma gota de seu próprio sangue, recuou diante do abismo financeiro que a Irlanda se tornará. Enquanto os lordes de Ulster, Hugh O'Neill, o astuto conde de Tyrone, e Hugh O'Donnell, senhor de Tyrconnell,
erguiam a bandeira da rebelião em 1593. A coroa inglesa viu-se diante de um pesadelo que nem mesmo seus espiões mais hábeis haviam previsto. Não era mais uma revolta de camponeses desarmados, mas uma guerra moderna, travada com arcabuzes, táticas disciplinadas e o veneno da traição estrangeira. Os irlandeses, cientes de que o cerco inglês apertava como uma corda em seus pescoços, buscaram aliados onde pudessem, na Espanha, cujo rei Felipe II ainda sonhava em esmagar a heresia protestante e reconquistar a ilha rebelde. E quando, em 1601, as velas espanholas surgiram em Kinsale, foi o sinal de que o jogo havia mudado. A Irlanda não era mais um problema local. Era um incêndio que ameaçava consumir o trono. Por 9 anos, O'Neill e seus homens infligiram derrota após derrota aos ingleses, culminando na humilhação do Yellow Ford, onde o orgulho Tudor foi pisoteado na lama irlandesa. Elizabeth, que por décadas havia governado com a precisão de uma agiota, viu-se obrigada a abrir os cofres como nunca antes. 15.000 homens, um exército que drenaria tesouros e deixaria nobres murmurando nos corredores de Whitehall, foram despachados para a ilha. O preço da avareza, afinal, era sempre pago com juros. E enquanto os contadores gemiam, os canhões rugiam. Mas o golpe que realmente partiu algo dentro dela não veio dos campos de batalha, mas das sombras de seu próprio palácio. Essex, o favorito dourado, o herdeiro espiritual de Leicester em seus olhos, jovem, belo e insolente demais para seu próprio bem. Ela o mimara como a um filho rebelde, monopólio sobre o vinho, comandos militares, indulgência diante de suas bravatas. Até que ele, como todos os homens que se julgavam intocáveis, ultrapassou os limites. Primeiro o segredo vergonhoso, suas conversas clandestinas com O'Neill, o inimigo que deveria ter esmagado. Depois o abandono covarde, deixar a Irlanda em chamas para correr de volta a Londres como um menino castigado que busca o colo da mãe. E então, a afronta final, irromper em seus aposentos privados, onde nem mesmo os conselheiros mais próximos ousavam pisar, e vê-la sem a armadura de pó e ilusão que a tornava gloriana. Sem a peruca ruiva, sem as camadas de branco mortal que escondiam as marcas do tempo. Uma mulher, frágil, humilhada. Elizabeth não perdoava traições. E Essex, em sua arrogância, não entendeu que o perdão da rainha era um privilégio, não um direito. Ela o despiu de tudo, títulos, riquezas, influência, e o jogou na masmorra de sua própria ambição. Mas a fúria de um homem enjaulado é previsível. Em fevereiro de 1601, ele tentou erguer uma rebelião não para derrubá-la, mas para dobrá-la à sua vontade. Um erro fatal, porque quando se desafia uma leoa em seu próprio covil, não há concessões, apenas o machado. O cadafalso de Essex foi o último ato de uma peça que Elizabeth encenara por décadas. Mas desta vez, o peso da lâmina não foi só dele. Algo nela se quebrou naquela manhã de 25 de fevereiro. Não a vontade, não a mente, mas a energia que por 40 anos havia mantido um império de joelhos. A rainha envelhecia e o mundo não esperava por sua fraqueza. Foi então que Robert Cecil, o homem que Essex desprezava como um anão ambicioso, emergiu das sombras para tecer o futuro. Ele sabia que Elizabeth jamais nomearia um herdeiro. Isso seria admitir que o jogo estava acabando. Mas a morte não pede permissão. E assim, com cartas cuidadosamente redigidas e promessas sussurradas, Cecil cortejou o homem que já era, em tudo menos no nome, o próximo rei, Jaime VI da Escócia. Filho de Maria Stuart, a rainha que Elizabeth decapitou, mas também um protestante firme, um governante experiente e, acima de tudo, o único nome que não mergulharia a Inglaterra no caos quando a última Tudor fechasse os olhos. Elizabeth nunca o reconheceu publicamente. Mas em seus últimos dias, quando a febre queimava suas veias e as feridas em sua boca a impediam de falar, ela sabia. O trono não ficaria vazio. E quando, em março de 1603, seu corpo finalmente cedeu, não sem antes lembrar a Cecil, com o último lampejo de fogo, que devem, não era uma palavra para príncipes, o caminho estava aberto. A Inglaterra não pertencia mais aos Tudors. Pertencia a um novo sangue, a uma nova dinastia, a um homem que, pela primeira vez, uniria as coroas da rosa e do cardo sob um único cetro. E no meio de seus poucos pertences, entre joias e documentos de Estado, encontraram um anel. Dentro dele 2 retratos, uma rainha envelhecida e uma mulher jovem, vestida à moda de uma era que Elizabeth mal conhecera. Anne Boleyn, sua mãe, a mulher cujo destino selou o dela antes mesmo que ela soubesse ler. Talvez fosse por isso que Elizabeth nunca se casou, nunca nomeou um herdeiro, nunca permitiu que outro coração compartilhasse seu trono. Porque o amor para ela sempre cheirava a sangue e a fogo.
Quando Jaime entrou em Londres, a cidade respirou aliviada. A guerra na Irlanda terminara com a rendição de O'Neill, uma semana depois da morte de Elizabeth, ironicamente, quando ele ainda acreditava que negociava com ela. A Espanha, exausta, assinou a paz em 1604. E a Inglaterra, livre do espectro da invasão e da rebelião, pôde finalmente olhar além de suas costas, para as colônias que nasceriam na Virgínia, para os navios que sulcariam mares desconhecidos, para um império que, sem saber, estava apenas começando. Elizabeth I não deixou um testamento. Não precisava. Seu legado estava escrito no mapa do mundo, nas leis que ainda ecoavam, no fato de que, quando ela partiu, a Inglaterra não ruíra. Sobrevivera. E isso, para uma rainha que herdara um reino dividido e deixou um império, era vitória suficiente. Durante quase meio século, Elizabeth I não apenas reinou, ela transformou. Quando subiu ao trono, a Inglaterra era um reino à deriva, dilacerado entre o catolicismo romano e o protestantismo, reduzido de potência medieval a um ator secundário na Europa, ainda convalescente das feridas da Guerra das Rosas. Mas sob seu cetro, tudo mudou. O tempo foi seu maior aliado, décadas de governo permitiram que a Inglaterra se firmasse como uma nação protestante moderada, sem os excessos sangrentos que marcavam o continente. E enquanto a Europa se curvava diante da Espanha, Elizabeth desafiou o império onde o sol nunca se punha, e venceu. Foi ela quem financiou corsários como Drake, cujos saques abalaram os cofres espanhóis, quem apoiou os rebeldes holandeses em sua luta pela liberdade, quem, com mão de ferro, começou a domar a Irlanda. As primeiras colônias na América ainda viriam com seu sucessor, mas foram sob seu reinado que os navios ingleses ousaram cruzar o Atlântico, que os mapas se expandiram com terras antes desconhecidas. O palco estava montado. E, no entanto, havia sombras em seu reinado. Filha de Ana Bolena, decapitada por ordem do próprio pai, Elizabeth carregava o peso dessa herança. Hesitou diante do casamento, temendo que o marido a reduzisse a mera consorte. Demorou a agir contra Maria Stuart, sua prima e rival, até que a ameaça se tornou insustentável. Seu gênio não estava na guerra ou na administração cotidiana, estava na escolha dos homens que a serviram. Drake Raleigh e Cecil Walsingham, foram eles, tanto quanto ela, que teceram a lenda elisabetana. Então, afinal, quem foi Elizabeth I? Uma rainha brilhante que soube guiar seu povo através das tempestades, ou uma figura que, cercada por mentes excepcionais, colheu os louros de um tempo que a superava? A história a coroou como a maior das rainhas inglesas. Mas a verdade, como sempre, é mais complexa, e muito mais fascinante.